Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos ao último vídeo da nossa série a respeito da pornografia, um inimigo silencioso. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, clica no link que está aqui na descrição e assista antes de continuar esse, combinado? É muito importante que a série seja vista na sequência. E não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de clicar no sininho para você ser avisado quando o próximo vídeo for publicado, tudo bem? Bom, para quem acompanhou a série toda até aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta. O conteúdo foi útil para você? Te ajudou de alguma forma? Eu espero sinceramente que sim. Na guerra contra as tentações sexuais, você pode se sentir cansado e desanimado, principalmente quando o esforço parece que não está dando nenhum resultado. Mas a perseverança é a chave da vitória. Perder uma batalha não significa necessariamente perder a guerra, concorda? A luta continua. Cristo disse certa vez que a iniquidade no mundo iria se multiplicar muito, e diante dessa realidade, ele nos fez a seguinte promessa: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não basta apenas tomar decisões, é preciso perseverar nelas. Um dia de cada vez, uma vitória de cada vez, sem retroceder nas decisões que foram tomadas. Veja o que Ellen White escreveu certa vez. Em seus esforços para alcançar o ideal de Deus para si, o cristão não deve se desesperar. A perfeição moral e espiritual é prometida a todos, mediante a graça e o poder de Cristo. A perfeição moral e espiritual não é uma imposição de Deus, mas uma promessa. Deus não está dizendo, você tem que ser assim. Ele está dizendo, me deixe tornar você assim. Eu não posso relativizar aquilo que Deus diz. Se ele afirmou categoricamente que tem poder para transformar você e tornar sua mente pura e seu caráter santo novamente, então acredite nele e se submeta às condições. E o resultado será exatamente aquele que o Senhor prometeu. Deus tem recursos de poder dos quais ainda nada conhecemos, e desses nos suprirá nos momentos de nossa necessidade. Mas nosso esforço se deve sempre unir ao divino. Se trabalharmos para vencer todo o defeito de nosso caráter, Deus nos dará mais luz, força e auxílio. Deus não tem razões para conceder poder aos levianos, aos preguiçosos, indiferentes, negligentes e passivos, concorda? Mas se você trabalhar diligentemente, se você se esforçar zelosamente para seguir as instruções do Senhor, Ele te dará mais e mais do seu infinito poder. Em sua misericórdia, Deus provê todos os meios necessários para que você tenha vitória sobre esse e outros pecados. Aliás, falando em decisões, em esforço pessoal, em auxílio divino, você sabia que Deus oferece uma arma extra para te ajudar na guerra contra a pornografia? Você quer saber qual é? Dá uma olhada só. Hábitos errôneos no comer e no beber levam a erros de pensamento e de ação. A tolerância para com o apetite fortalece as propensões animais, dando-lhes ascendência sobre as faculdades mentais e espirituais. Conseguiu identificar que arma é essa? A reforma de saúde, que inclui os hábitos alimentares, os hábitos dietéticos. Geralmente a gente se preocupa em como a alimentação pode nos afetar fisicamente, certo? Mas poucos compreendem que a alimentação também pode nos afetar moralmente. Colocai sobre a vossa mesa alimentos que sobrecarregam os órgãos digestivos, excitam as paixões animais e debilitam as faculdades morais e intelectuais. Aquilo que você está comendo e bebendo no seu dia a dia pode estar fortalecendo suas propensões à imoralidade sexual e, como consequência, pode estar dificultando seu trabalho para vencer a pornografia. Isso é muito sério. Irregularidade no comer e no beber e a maneira imprópria de vestir faz o quê? Torna depravada a mente, corrompe o coração e leva os mais nobres atributos da alma em escravidão às paixões animais. Você quer uma ajuda extra na sua luta contra a pornografia e os pecados sexuais? Então aqui está, faça mudanças na sua alimentação. Mas que tipo de mudanças? Veja um exemplo. A comida prejudicial introduzida no estômago fortalece os apetites que combatem contra a alma, desenvolvendo as propensões inferiores. Um regime de carne tende a desenvolver o quê? A sensualidade. Não é uma declaração surpreendente? Não devemos pôr carne diante de nossos filhos. Sua influência é reavivar e fortalecer as mais baixas paixões, tendo a tendência de amortecer as faculdades morais. Cereais e frutas preparados sem gordura e no estado mais natural possível
devem ser o alimento para as mesas de todos os que professam estar se preparando para a trasladação ao céu. Quanto menos estimulante o regime, tanto mais facilmente podem as paixões ser dominadas. Quanto menos estimulante o regime, mais facilmente se pode dominar as paixões. É uma grande ajuda nessa guerra contra a pornografia ou não? A vida religiosa pode ser alcançada e mantida com mais sucesso se a carne for dispensada, pois este regime dietético estimula a intensa atividade, as propensões sensuais e debilita a natureza moral e espiritual. Irmãos, eu quero deixar uma coisa muito clara. Não está aqui em discussão se comer carne é pecado, se comer carne não é pecado. A questão é, Deus orientou dessa forma? Você tem condições de fazer isso? Você depende da carne para sobreviver ou é apenas uma questão de desejo, de paladar, de apetite? Você tem alimentos saudáveis à disposição onde você vive? Então pensa comigo. Se Deus orientou assim, se você tem totais condições de colocar a orientação de Deus em prática, por que não faz então? Será que o regime alimentar que você escolheu para si mesmo é melhor do que aquele que Deus escolheu para você? Você seria então mais sábio do que Deus? Para pensar nisso. E toda essa discussão de comer carne é pecado, comer carne é ponto de salvação, vai perder completamente o sentido. Você precisa de toda a ajuda possível para vencer a pornografia, não é isso? Então, essa é mais uma ajuda que Deus está te oferecendo. Não questiona, não relativiza, não dê desculpas. Apenas faça uso dessa poderosa arma que é a reforma de saúde. Deus não pode deixar que seu Espírito Santo repouse sobre os que, embora sabendo o que devem comer para ter saúde, persistem numa conduta que enfraquecerá o corpo e a mente. Quando conhecemos a vontade de Deus e mesmo tendo condições de praticá-la, optamos por não fazê-la, não estaríamos manifestando rebeldia? Você entende porque Deus não pode conceder seu Espírito Santo àqueles que agem dessa forma? E se Deus não permitir a atuação do Espírito Santo em sua vida e em minha vida, como nós vamos vencer o pecado? Como você vai vencer a pornografia? O Espírito de Deus não pode vir em nosso auxílio e assistir-nos no aperfeiçoamento do caráter cristão enquanto estivermos sendo condescendentes para com o apetite em prejuízo da saúde. O poder dominador do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares, quando, caso houvessem vencido nesse ponto, haveriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Na guerra contra a pornografia, o Senhor concedeu ajuda extra, que não se refere apenas à alimentação, mas a 8 poderosas armas que compõem a reforma de saúde. Então, faça mudanças no seu estilo de vida. Elimine de sua dieta os produtos de origem animal, elimine o açúcar refinado, também as frituras e as gorduras em geral, os refrigerantes, entre outros alimentos e bebidas industrializados e reconhecidamente prejudiciais à saúde. E substitua isso por alimentos saudáveis, principalmente alimentos crus, como frutas, como verduras. Além disso, tome água todos os dias em quantidade adequada, entre 30 e 40 ml por cada quilo de seu peso corporal, a depender da idade. Também exponha-se diariamente ao sol em horário e em período adequado, cerca de 15 minutos diariamente entre as 10 da manhã e 3 da tarde. Também trabalhe com temperança, evitando o estresse, e tenha um repouso adequado. Durma sempre antes das 10 da noite, pelo menos 8 horas por noite. Também faça exercícios físicos regularmente. Visite lugares onde você possa respirar um ar mais puro. E, principalmente, busque a Deus em estudo da palavra e oração diariamente e com tempo de qualidade, para que, conhecendo a Deus, você aprenda a confiar nele. E lembre-se que a vida no campo facilita grandemente o praticar e usufruir das bênçãos desses 8 remédios de Deus. Se você tem condições de deixar a cidade, não adie essa decisão por mais tempo. Planeje e execute, sempre orando pela direção do Senhor. O que se apega à luz que Deus lhe deu sobre a reforma de saúde tem um importante auxílio na obra de santificar-se. Se você está disposto a qualquer sacrifício para vencer a pornografia, essa é a hora de provar que realmente está. Mas se andar pelas ruas desviando os olhos das imagens sensuais, se abandonar certos programas de TV, se deixar de frequentar certos lugares e de acessar certas páginas da internet, se cancelar o cadastro das redes sociais e deixar de ouvir certos tipos de música,
se afastar-se de algumas pessoas e mudar o regime alimentar, se tudo isso para você parece extremismo, radicalismo, uma verdadeira loucura, permita-me dizer o que é loucura de verdade. Loucura é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Loucura é continuar se expondo a tudo aquilo que alimenta e fortalece a tentação e ainda assim esperar vencê-la. Loucura é um soldado esperar vencer a guerra dando armas e munição para o exército inimigo. Loucura é um cristão achar que é mais sábio do que Cristo e que pode viver e vencer sem se preocupar com o que Cristo ordena fazer. Isso é loucura. Um trabalho muito radical precisa ser feito no sentido de limpar o templo da alma de sua natural depravação. Que tipo de trabalho? Muito radical. E não apenas radical, mas também perseverante. A vitória não virá da noite para o dia. Certa vez eu estava conversando com um rapaz que me confessou seu vício em pornografia. Nós trocamos algumas mensagens de e-mail por algum tempo e depois ele me escreveu dizendo que estava saindo da igreja e estava desistindo do cristianismo. Eu perguntei o motivo e ele me disse o seguinte: olha, depois que a gente conversou a respeito do meu problema com pornografia, eu decidi então colocar em prática os conselhos que você me deu. E vou te dizer uma coisa, eu até cheguei a ficar uns 3 meses sem ver pornografia e me masturbar. Mas hoje eu caí novamente. Isso não funciona para mim, eu nunca vou vencer esse inimigo. Eu nunca serei um cristão de verdade. Por isso eu estou desistindo de tudo. Algo aconteceu na vida desse rapaz que ele mesmo não havia percebido. Pensa comigo, o que você acha de um viciado que consegue ficar 3 meses sem um vício? Olha, se isso não é uma tremenda vitória, então não sei o que é. A recaída daquele dia não eliminava o fato de que ele havia conquistado muitas vitórias até aquele momento. Aquele rapaz não tinha percebido que ele estava no caminho certo e precisava fazer o quê? Perseverar. Porque o hábito cultivado e arraigado por tanto tempo não seria desfeito da noite para o dia. Então ele entendeu isso, recobrou o ânimo e voltou à luta. Louvado seja o Senhor por isso. Não basta saber o caminho, é preciso perseverar no caminho. É uma guerra mesmo. Não é uma luta para vencer, mas uma luta até vencer. Por outro lado, não tente bancar o esperto com Deus, dizendo assim: já estou há 3 meses sem pornografia, o que é uma grande vitória para mim, então hoje eu vou dar uma pausa aqui na guerra e vou assistir um pouquinho, depois eu retomo a luta. Isso é zombar de Deus, e de Deus não se zomba. Nunca se esqueça de que Deus conhece o coração e as intenções. Ele sabe a diferença entre aquele que está empenhado numa luta árdua e acaba tropeçando, e aquele que não está se empenhando e até cai de forma deliberada. E eu não brincaria com Deus. E também não confiaria em ninguém que sugira que é fácil vencer a pornografia. Não se deixe enganar por discursos com soluções e estratégias que não exigem comunhão com Deus, não exigem extremo esforço, decisões radicais e muita perseverança. Lute intensamente um dia de cada vez. E a cada vitória você se fortalece para a próxima batalha. E Deus dará mais forças à medida que você caminha nessa direção. As pessoas muitas vezes desejam a vitória instantânea, para que a luta desapareça. Mas vitória não é uma vida sem tentação, não nesta vida. Vitória é lutar contra a tentação e escolher constantemente a obediência. E significa escolher a obediência por amor a Jesus, não por medo de ser pego. Se o poder das tentações e a força do hábito cultivado te levam a concluir que é impossível vencer a pornografia e você está a ponto de desistir, a Bíblia traz conforto, ânimo e esperança nas seguintes palavras: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. Dizer que existem tentações impossíveis de serem vencidas é negar as Escrituras. Ninguém é tentado acima do que pode suportar, o que significa que não existe tentação impossível de ser vencida. Mas é importante observar que o texto bíblico aponta para Deus como aquele que dará o escape. Não é você que vencerá a tentação, é Cristo quem te dará a vitória em resposta, em socorro ao seu esforço. Por isso, a comunhão diária com Cristo é a parte principal nessa batalha. Ele é o único que pode não apenas te guardar de tropeçar, mas também te tornar limpo novamente. Você acredita que ele tem poder suficiente para fazer isso? Ou você acredita que Cristo pode fazer qualquer um vencedor, menos você? O que é mais forte, afinal? A incapacidade humana ou a capacidade divina?
O poder do pecado ou o poder de Deus? Se você concluir que é impossível vencer e se apegar a essa ideia, não haverá mais nada que Deus possa fazer, porque você estará blasfemando contra ele ao duvidar. Por outro lado, se você reconhecer que o poder de Cristo é muito maior do que o poder do pecado, se acreditar que o poder de Cristo é mais do que suficiente para dar a vitória a qualquer pecador, inclusive a você, se você se submeter às condições estabelecidas, Cristo estará de braços abertos para te receber e te dar a vitória que tanto deseja. Portanto, creia e busque esse poder com zelo e perseverança. A vitória pode ser alcançada, pois com Deus nada é impossível. Pela sua graça ajudadora, todo temperamento mau, quanto? Todo temperamento mau e toda depravação humana podem ser vencidos. Na força de Deus, a imaginação pode ser disciplinada de modo a só se demorar em coisas puras e celestiais. Amém! Que conforto e motivação nos trazem essas palavras. Todo mau traço de caráter pode ser vencido e toda depravação da mente humana pode ser purificada. Uma vez entregue ao Senhor, você receberá um poder transformador tão poderoso que sua mente, poluída por pensamentos e imaginações sexualmente depravados, passará a pensar unicamente em coisas puras, santas e aprovadas pelo céu. Todos terão poder para controlar suas ações se o quiserem. Se forem fracos na virtude, pureza de pensamentos e ações, poderão obter auxílio do amigo do indefeso. Jesus está familiarizado com todas as fraquezas da natureza humana e, se lhe rogarem, dará forças para vencer as mais poderosas tentações. Amém! Se você se sente sujo, apodrecido, doente, distante demais para acreditar nisso, o próprio Jesus declara o seguinte: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Não importa quão longe você tenha ido, Cristo não deixou de amar você. Seu amor é exatamente o mesmo, imutável, eterno. Se você não está sentindo que Cristo te ama, ignore o que você sente e apegue-se ao assim diz o Senhor. Não é o que você sente que importa, mas o que você sabe. Jesus disse que se você voltar, Ele te aceitará? Então Ele aceitará, ponto. Não caia no erro de confiar nos seus sentimentos, eles são instáveis, são enganosos. E uma das promessas mais preciosas e confortadoras que nos foi deixada nas Escrituras é esta: quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, de todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. De uma forma simples e clara, o Senhor está dizendo que se você assumir um compromisso com Ele, tudo o que você fez até aqui não será levado em conta. Será considerado como se você nunca tivesse pecado, como se você nunca tivesse assistido a um único vídeo pornográfico na sua vida, como se você nunca tivesse se masturbado ou mantido relações sexuais com namorado ou namorada. Será como se você nunca tivesse cometido um adultério. Que promessa grandiosa e confortadora! Cristo prometeu, então creia. Vá até Ele assim como você está e tome em suas mãos essa preciosa página em branco que o Senhor te oferece hoje. Uma nova vida pode começar agora. Não é amanhã, não é na semana que vem, não é nos próximos meses ou nos próximos anos, mas agora, já. Só depende de você. Jesus estima, Ele gosta que a Ele nos acheguemos tais como somos, pecaminosos, desamparados, dependentes. Podemos ir a Ele com todas as nossas fraquezas, leviandade e pecaminosidade e rojar-nos, isto é, nos arrastarmos arrependidos aos seus pés. É seu prazer estreitar-nos em seus braços de amor, atar nossas feridas, purificar-nos de toda impureza. Aqui é onde milhares erram. Não creem que Jesus lhes perdoe pessoalmente, individualmente. Não pegam a Deus em sua palavra. É privilégio de todos os que cumprem as condições saber por si mesmos que o perdão é oferecido amplamente para todo pecado. Abandonai a suspeita de que as promessas de Deus não se referem a vós. Elas são para todo transgressor arrependido. Força e graça foram providas por meio de Cristo, sendo levadas pelos anjos ministradores a toda a alma crente. Ninguém é tão pecaminoso que não possa encontrar força, pureza e justiça em Jesus, que por ele morreu. Cristo está desejoso de tirar-lhes as vestes manchadas e poluídas pelo pecado e vestir-lhes os trajes brancos da justiça. Ele lhes ordena viver e não morrer.
Esses são os planos de Cristo em relação a você. Aceitá-lo, perdoá-lo, purificá-lo e transformá-lo. Ele tem poder para isso. Creia, busque. Certa vez eu recebi uma mensagem de um adolescente que me dizia o seguinte: mesmo sendo tão novo, já era viciado na pornografia. Mas eu venci junto com Cristo. Ele me ajudou, me levou para o deserto e me ensinou a perseverar. Um dia eu quero ser mártir, morrer por Cristo. Quero sair dessa batalha triunfante. Ele não é o único que está lutando e vencendo. Outro jovem me escreveu dizendo o seguinte: sofri muito com a pornografia e a masturbação. Graças a Deus que me deu um casamento abençoado. Estou com a mente dia a dia sujeita ao Espírito Santo. Deus limpou muito da sujeira que acumulei durante anos. Me sinto um vencedor dessa droga criada pelo diabo para desfigurar a imagem de Deus em nós. Mais um troféu de Cristo, e não para por aí. Você lembra daquele diretor de jovens que citei lá no início da série? Vamos recordar o que ele havia confessado para mim, veja. Muitas pessoas acham que eu sou cristão por estar na direção dos jovens da minha igreja, mas estou afundado no vício em pornografia. Alguns dias eu via pornografia, me masturbava e logo depois ia à igreja pregar. Aquilo foi me destruindo por dentro. Um enorme remorso me acompanhava. Ainda assim, eu aumentava a frequência de 3 a 5 vezes por dia. Eu orava, mas parecia que quanto mais orava, mais caía no vício. Você acha que existe alguma possibilidade de um jovem nesse nível de vício conseguir vencer algum dia? Parece impossível, né? Mas dá uma olhada no que ele me escreveu algum tempo depois. Compreendi que o passo a seguir era me submeter a Deus e cortar o máximo possível dos estímulos. Comecei a evitar olhar mulheres mal vestidas nas ruas. Cortei o Instagram e o Facebook. Passei a selecionar grupos no WhatsApp. Pedi a Deus para me ajudar a me submeter a Ele verdadeiramente, porque eu nunca tinha entendido isso de forma clara. O mais sublime de tudo isso é perceber que Deus está me visitando. Quando ouvi dizer que a vitória é um dia de cada vez, um fardo muito grande caiu das minhas costas. Agora sei que não preciso ficar ansioso pelo amanhã, porque se verdadeiramente eu passar tempo de qualidade com Deus e cortar os estímulos à pornografia, vencerei dia a dia no poder de Cristo. Decidi também comer vegetais e eliminar tudo que é de origem animal de minha dieta. A energia para fazer atividades aumentou bastante. Passei a ver as mulheres como pessoas, não como objetos sexuais. Mas um dia tive uma queda. Eu receava cair naquela noite, mas achei que já sabia o que fazer. Logo depois apareceu a vontade de ver uns posts no Facebook e fiquei ali a navegar sem cuidado. Caí novamente. Mas aprendi uma lição com isso. Não deveria ceder nem um pouco, tinha mesmo que cortar tudo. E graças a Deus desenvolvi o hábito da leitura. Já não paro muito tempo em casa sozinho. E às vezes interrompo as conversas nos grupos quando vejo que já é tarde, porque eu me conheço. Tarde da noite sempre aparece um desejo incontrolável de ir ao Google, e lá você já sabe. Estou feliz com o novo estilo de vida. E o melhor de tudo é que entendi que sem Cristo eu não posso fazer nada. Saber que cada dia é uma chance para vencer o vício e ser achado livre é uma das maiores bênçãos para mim. Sim, cada dia é uma nova chance que Deus te dá para vencer. Não importa o que você fez até aqui, importa o que você vai fazer daqui para frente. Esse jovem aprendeu o caminho e ele tem percorrido esse caminho com diligência, ele tem se esforçado muito e tem vencido um dia de cada vez pelo poder e graça de Cristo. E se o testemunho dele não encheu seu coração de motivação, na certeza de que existe solução para você também, talvez essa próxima história te motive. Este é Gregory Alan Deutschler. Ele trabalhou como ator e diretor de filmes pornográficos por mais de 20 anos, tendo atuado em mais de 1000 filmes ao longo da sua carreira e se tornado um dos atores pornográficos mais conhecidos e premiados da década de 1980. Segundo ele mesmo declarou, a carreira na indústria pornográfica contribuiu para sua dependência de drogas, destruiu seus relacionamentos, arruinou suas atitudes em relação ao sexo e quase tirou sua vida. Depois de ter abandonado a indústria em 2011, ele conseguiu compartilhar a realidade por trás das câmeras. Veja o que ele disse. Eu fazia pornô para poder comprar as drogas que me ajudavam a aguentar a dor de fazer pornô. O que a pornografia fez comigo foi mudar minha maneira de ver as mulheres. Comecei a vê-las ainda mais como objetos sexuais. Perdi a capacidade de ter um relacionamento com amor e carinho. Um dia, saí do set de filmagens, entrei no meu carro, liguei-o, dirigi 2 quarteirões, encostei e desliguei. Comecei a chorar,
Queria muito parar, queria sair daquele carrossel. Foi o último filme que fiz. Nunca mais voltei. E isso mudou minha vida. Comecei minha vida. Se eu conseguir mudar meu coração, qualquer pessoa consegue. Se Gregory, com mais de 20 anos de carreira na indústria pornográfica e mais de 1000 filmes no currículo, conseguiu se libertar, por que você não conseguiria? E se tantas pessoas ao redor do mundo estão conseguindo, por que você não? Levante-se, apegue-se a Cristo e lute. Aquele precioso sangue derramado na cruz do Calvário ainda está à sua disposição e tem o mesmo poder e eficácia para limpar seus pecados e torná-lo mais alvo do que a neve. Diante da cruz, o pecador percebe sua dessemelhança do caráter de Cristo, vê as terríveis consequências da transgressão, odeia o pecado que praticou e se apega a Jesus com viva fé. Julgou sua condição de impureza à luz da presença de Deus e dos seres celestiais. Mediu-a pelo padrão da cruz, pesou-a nas balanças do santuário. A pureza de Cristo lhe revelou a própria impureza em suas odiosas cores. Ele se afasta do pecado que corrompe, olha para Jesus e vive. Ele encontra um caráter todo absorvente, dominante e atrativo em Jesus Cristo, aquele que morreu para livrá-lo da deformidade do pecado. E com lábios trementes e olhos mareados de lágrimas, declara: Ele não terá morrido em vão por mim. Diga para você mesmo agora: Cristo não terá morrido em vão por mim. Eu vou me levantar e vou lutar, e pelo seu poder serei vencedor sobre a pornografia. Amém? E estabeleça também um propósito mais elevado do que simplesmente deixar de consumir pornografia, por mais importante que isso seja. Que seu objetivo maior seja refletir o caráter de Cristo em sua vida. Que sua motivação não seja o temor das consequências para sua saúde, sua família, sua igreja e a sociedade em que você está inserido, nem o medo da morte eterna. Que sua motivação seja o amor e gratidão ao Salvador, que morreu à morte que pertencia a você, para que você pudesse viver a vida que pertence a Ele. E ter essa correta motivação só é possível por meio da poderosa atuação do Espírito Santo, como resultado de uma vida de oração, de estudo da palavra e de submissão ao Criador. O que nos leva de volta ao mesmo ponto. A comunhão diária com Cristo é a base de tudo, não apenas da vitória sobre o que fazemos, mas acima de tudo, da vitória sobre o que nós somos. Eu quero te agradecer por ter acompanhado essa série do início ao fim. Obrigado pelo tempo que você dedicou a isso. Eu espero sinceramente que tenha sido útil a você, que não tenha sido apenas mais um dos muitos vídeos que você já assistiu, que não tenha sido apenas mais um dos muitos apelos que você já ouviu na sua vida, mas que tenha verdadeiramente motivado você a se levantar e entrar nessa guerra contra a pornografia. Eu espero que essa série tenha verdadeiramente feito a diferença em sua vida. Meu conselho final, então, é: segue em frente, não desista, não pare no meio do caminho, não retroceda. Avance um dia de cada vez e Cristo fará de você um vencedor. Amém.